que existe mais se não afirmar a multiplicidade do real? A igual probabilidade dos eventos impossíveis, a eterna troca de tudo em tudo, a única realidade absoluta. Seres se traduzem. Tudo pode ser metáfora de alguma outra coisa ou de coisa alguma. Tudo irremediavelmente metamorfose. Provocações. Aqui estamos nós ainda, e vocês nos vendo, e vocês nos criticando, e vocês mandando e-mails, e vocês estudantes que escrevem e-mails para esse programa, dizendo que estão descobrindo aqui a cultura brasileira, e não em suas faculdades. Vocês hoje não fazem a menor ideia de quem é que acabou de sentar-se ao meu lado. É um dos personagens centrais da história da cultura deste país nos últimos 50 anos. Poeta. Vocês sabem que poesia é uma coisa rara. Um grande poeta, ensaísta, teórico dos meios de comunicação. Ele foi um dos criadores do movimento de poesia concreta. Vejam bem, poesia concreta, vem lá de Mallarmé, João Cabral, Haroldo Campos, Augusto... Bom, um homem que pensa com consistência. Meus amigos, é um homem que é bom de estar aqui, porque a gente vai aprender muito, porque ele sabe tudo. Ele acha que não, mas ele sabe tudo. Teatro, música, literatura, cinema, artes plásticas, com toda a acidez que tem que ter um conhecedor dessas coisas. E sabe demais? Ele sabe até de futebol. O Brasil é um país enigma. Ele jogou bola por 30 anos em times de várzea de Osasco. Depois ele virou tudo isso que eu disse antes. Pois bem, ele é Décio Pinhatari. Décio Pinhatari. Algumas pessoas, a maioria talvez, ainda pensam que cultura é ler best-sellers e atingir o orgasmo com os efeitos especiais de Hollywood. Discorde deles, ou concorde, comente. Não dá para concordar, assim, é muito genérico. No sentido de que você tem informações de tipo cultural para os mais diversos repertórios. Aqui se confunde muito. Enfim, digamos, queira ou não queira, há uma alta cultura, uma média e uma mais baixa. O que interessa é saber se em cada um desses níveis você está oferecendo o melhor. É como o time de futebol. Você tem os níveis A, B e C. O que tem é que você tem que atingir um nível de excelência do seu registro. O Brasil anda muito confuso, as artes visuais no Brasil vão muito bem, a música clássica erudita, a música contemporânea vai muito mal, a prosa ficcional de literatura brasileira vai mal, a poesia, como não se preocupa com o mercado, porque ela não tem público, ela vai melhor. Vejam só, eu sou provocador? Eu sou provocado, o provocador está aqui na minha frente. Eu quero saber o seguinte, por que você sente num país subdesenvolvido essa compulsão do didatismo, hein? Explica. Porque o povo é ignorante. Nós somos ignorantes. Não, eu quero ser ignorante. Não, eu não quero. Eu quero optar por ser medíocre. Eu não estou preocupado, por exemplo, em Marte, teve Chernobyl, teve... Isso não me interessa como brasileiro. Então a minha mediocridade tem que ser... Eu digo isso para os americanos, eu não me interesso pelo que vocês fazem. Estou querendo descobrir essas raízes que eu tenho e que sempre me parecem muito trágicas, educacionalmente e culturalmente. Quer dizer, um país que não consegue ainda colocar em estudos sérios o melhor poeta do seu tempo, do século XIX, que se chama Joaquim de Sousa Andrade, não é, gente? Porque é difícil. A gente que continua falando sempre as mesmas coisas nos nossos infelizes cursos de letra, dos departamentos de letra, especialmente de natureza estatal, onde não há liberdade, você só espera que o cara tenha uma certa fama para você falar sobre ele, não é? Não há liberdade? Não há liberdade, não há inovação. Eles são psicossociologoides e só sabem discutir conteúdo, não sabem saber o que está bem escrito ou não escrito. Por que isto é bom, por que aquilo é mal? Isso é que é importante. Tem medo de se queimar
num julgamento, num juízo, entende? Infelizmente, as letras estão mal, porque, de um lado, a crítica literária, jornalística é mais corajosa, especialmente em biografias. Eu adoro ler biografias. E hoje, então, há todo um tipo de técnica em que você não fica contando como era o período em que a pessoa agiu. Nada disso. Quem é um grande autor de grandes biografias? Não, há vários, desde o Painter, que é a biografia do Proust, depois, mais recente, é o Paul Ferris, que é a biografia do grande poeta galês, né, o Dylan Thomas. E acontece que, naturalmente, tudo era censurado até os anos 70, mesmo na Inglaterra. Aqui não, ninguém sabia fazer, não só a hipocrisia da censura, mas não sabem fazer a biografia, o mundo acadêmico não sabe. O mundo da universidade tem método de pesquisa, mas não tem vida, não tem coragem. E vou lhe dizer, para dizer logo, vou lhe falar logo o exemplo. Há alguém mais admirado na USP ou na universidade no Brasil do que Mário de Andrade? E, no entanto, por que nunca sai uma biografia sobre Mário de Andrade? Tem biografia, não tem? Biografia do Mário... Não, a palavra é que você é a busca da exatidão, a essência. Não, porque eles não fazem, porque você tem que tocar no ponto da homossexualidade do Mário de Andrade. Então Só por causa disso, você eles acha? preferem não Mas será que já não acabou isso? Mas não acabou de jeito nenhum, você está enganado. Pois você não vê simpósios de... 1 milhão de gays na Avenida Paulista. Ah, sei. Isso eu, para os meus amigos gays, eu digo, bonito isto. Só que ande de mão dada aqui, você vai ver, você vai ser apedrejado. Agora, em Miami, não. Em Miami, sim, você pode andar de mão dada, porque lá existe a lei, e ela é cumprida. E nos países árabes você anda de mão dada os héteros. Bem, isso aí são hábitos culturais. Me conte uma coisa, Décio, a sua violência... Mas veja, não, a história, veja, passam a gente, quer dizer, professores, anos, escrevem livros sobre simpósios para saber se Capitu traiu ou não traiu. Quer dizer, isso é de um ridículo, é uma coisa pavorosa. Meu país está eu creio que sim, está em crise. Que nós estamos indo para um precipício muito grande por causa da nossa religiosidade, deixar tudo para Deus. Nós não devemos deixar nada para Deus, devemos cada um fazer a sua parte. Tudo que a gente fala aqui, ele leva e vira o contrário, porque o diabo é atravessado, papai. E o diabo já está na tua boca. Viu? Se tu colocar essa matéria lá, diga pra eles que se eles não tomar vergonha na cara, não deixar a prostituição, o adultério e a fornicação e a idolatria, vai cair tudo nos infernos. Agora seja homem e coloque lá, viu? Não seja covarde, não. Fui então fantasiado a travesti, arrojado na escala do mundo e não houve lugar para mim. Não sou cão, não sou gente, sou eu. Iroquês, que fizeste? Fala um pouquinho da cultura brasileira, pouco antes da Semana de Arte Moderna de 22 até agora. Nós tivemos todo o Brasil, a América do Sul toda, nasce com o romantismo. Os países da América Latina começam a ficar independentes no período romântico. Logo depois que o romantismo é instaurado, no século XVIII, pioneiramente, na Alemanha e na Inglaterra, na França é atrasado, o Brasil começa a existir na época romântica e a nossa nacionalidade foi começar a formar-se na era romântica. Então, sem perceber que romântico tem que se fuder. Não, é que os românticos brasileiros fizeram um belo trabalho, mas sempre do terceiro nível. Mas como eles é que foram que daram o primeiro tom da nacionalidade, então eles é que são estudados, os mesmos sempre. Castro Alves, que foi contra os negros, mas não a favor da República. Isso ninguém fala. Ninguém fala, todo mundo tem medo. Por que você tem medo de quê? Você quer ofender quem? Os negros, os brancos, o quê? Fale logo. E o Castro Alves é isto. Ele, sim, escreveu sobre os negros, mas jamais escreveu a favor da República. Continuou monarquista. Mas, enfim, é Gonçalves Dias, é Castro Alves, é José de Alencar, e tal, e tal. E o Machado de Assis, que é poeta romântico. Ele lamentava, e mau poeta, mau, ruim. Isso tudo foi se armando para uma explosão em 22? Sim, porque o Império
era realmente atraso. Essa coisa de ficar elogiando esse imperador reacionário que ganhava um percentual sobre cada peça de escravo vendida. O sujeito que levou ele, mais aqueles escravistas que levaram Mauá à falência, porque a industrialização acabaria com a escravidão e acabaria com a monarquia, que era o exemplo americano. Quando houve a Guerra Civil, venceram os industrialistas do Norte contra os escravistas do Sul. A partir da vitória de Lincoln em diante, os Estados Unidos explodiram no mundo. E o senhor Dom Pedro ficou aí até 98. Quer dizer, então não fica só que dizer que ele apoiava, que ele era fotógrafo e tal, nada disso, um sujeito caretíssimo. Agora, depois da República, começamos a melhorar, mas com todas aquelas desgraças, sempre depois de uma revolução contra a monarquia, sempre vem um ditador. É estranho isso. Sempre pinta um ditador logo depois da monarquia, que ela vai caindo e vem vindo a república. É uma estatística isso? Não, você pode reparar, está em toda parte. Onde cai a monarquia, vem o ditador. Quer dizer, veja Salazar, Franco, veja depois Stalin, veja Napoleão, depois de... Né? Quer dizer, primeiro a Revolução e depois vem volta de novo. Nós tivemos os nossos ditadores. Pulemos para 22. Bom, aí começa a grande coisa. Porque, ao contrário do que se pensa, o casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral é um caso único. Gente rica, riquíssima, que usou todo o dinheiro em função não só de viver bem, mas de uma cultura. E morreram pobres. Fantástico. E aí surge também outro dado das mulheres. Né? Você veja, a pintura brasileira começa com mulheres. É a Anita, a Malfatti e a Tarsila. E não à toa, por incrível que pareça, o Brasil, quer dizer, não fiz nenhuma estatística, mas é espantoso o número de mulheres artistas nas artes visuais no Brasil. Coisa única no mundo. Você começa a ver onde estão os grandes artistas americanos. Há muitas. Na França, quase nada. Na Alemanha, são poucas. No Brasil, uma quantidade enorme de mulheres. É a liberdade do status feminino que foi sendo conquistado aqui. A ideia é esta. Então, o miolo do século XX, no mundo todo, é maravilhoso. Quando começa do cubismo até a queda o desmanche do Império Soviético. Aqui esse miolo é fantástico do século XX. E aí o Brasil começa a ficar moderno. Nós temos só algumas ilhotas de liberdade. Eu encarei 2 ditaduras. E a gente ainda que elogia Getúlio Vargas, a começar de Luiz Carlos Prestes, que sai e dá a mão para o Vargas. Há comunistas aqui conhecidíssimos, João Cabral, Mário Schember e outros, que morreram elogiando Stalin. Pombas, eu lutei todo lado paralelamente ao partidão. Mas nunca... as pessoas purgaram Stalin antes de morrer, claro. Niemeyer está elogiando Stalin todo o tempo. O que é isso?